Amém? Amém? Esse é um dos textos mais conhecidos da Escritura Sagrada e promovidos como ensino e como testemunho no Novo Testamento. Jesus, ele se encontra com o principal, com o príncipe, com o dirigente de uma sinagoga. A sinagoga naquele tempo, que o templo, né, ele tinha sido destruído. As sinagogas foi a maneira que o povo, a fé religiosa judaica fez para que as pessoas se reunissem para adorar e também para conhecer as Escrituras Sagradas. Ali se levanta uma escola de fariseus, que são partidos, os saduceus, os escribas, os mestres da lei, são partidos que estão dentro de Israel, e cada um deles ligados, um deles são os herodianos, ligados à política, outros deles são os essênios, separados da política. Mas existe um desses partidos que é o partido mais forte, é o partido dos fariseus, e esse homem chamado Jairo, ele vai encontrar com Jesus e vai jogar a sua boa fama pelo ralo. O capítulo 5 de Marcos é muito igual ao capítulo 8 de Mateus e o capítulo 8 e 9 de Lucas. Eles estão ali na região da Galileia ainda, numa cidade chamada Cafarnaum. Cafarnaum é noroeste do Mar da Galileia, é uma cidade à beira-mar, na verdade à beira de um lago. O Mar da Galileia, na verdade, é um grande lago, chamado às vezes de Tiberíades, chamados às vezes de Lago de Genezaré, é onde o Jordão deságua. E ali Jesus está ensinando, ali pertinho, é o Monte das Bem-aventuranças. E Jesus começa a fazer uma série de milagres, ele começa a tocar nas pessoas, ele começa a dar palavra para as pessoas, os espíritos imundos batem em retirada, as enfermidades são curadas, e a fama dele começa a sair de Cafarnaum e ser levada para longe dali. Naquele tempo não havia telefone discado, naquele tempo não havia telefone celular, não havia os correios, naquele tempo não havia o WhatsApp, naquele tempo não havia Instagram, não tinha redes sociais. Então as mensagens eram ouvidas ali no porto e eram carregadas pelos próprios marinheiros, pelos próprios comerciantes, levavam essas mensagens. E Jesus, ele estava vindo de um monte de experiências frenéticas naquele mesmo momento. Ele havia saído na noite anterior, tinha atravessado o mar e havia uma grande tempestade. E Jesus então, no meio da tempestade, seus discípulos achando que ia morrer, ele diz: cara-te vento, quieta-te mar. E se fez bonança. E ali as pessoas começam a perguntar: quem é Jesus? Quem é esse que até os ventos dá ordem e eles calam? Quem é esse que até o mar dá ordem, o mar sossega? Jesus, na verdade, ele sempre foi Deus, mas ele está ali disfarçado de filho do carpinteiro. As pessoas não entendem quem ele é. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Acho que o primeiro choque que eu tive ao me converter foi eu descobrir que Jesus, ele era o próprio Deus Criador, que havia se diminuído como um sêmen. Ele tinha entrado no ventre da Virgem de Nazaré e tinha se feito carne. Esse foi a primeira notícia. Eu entrava na igreja, eu nasci, fui criado dentro da igreja católica, então eu ia para a missa, e eu entrava na missa, pegava água benta, como qualquer bom católico, fazia o sinal da cruz, me ajoelhava em reverência a uma imagem que tinha de Cristo pregado na cruz. Eu fiz a primeira comunhão, eu fiz crisma, eu fiz a confirmação, eu casei na igreja católica com a pastora Fabíola. Eu tinha na época 21 anos, 19 anos, até que um dia eu fui me confessar, próxima semana da Páscoa, mas eu sempre ia me confessar, e o capelão do lugar que eu trabalhava: você nunca foi católico, você não entende disso, mas eu fui muito católico. Ele falou assim: padre, me perdoe porque pequei. E ele fala, e eu começava a desfiar então um rosário de pecados que eu tinha feito, que eu tinha pensado, enfim, caminhos que eu tinha trilhado. E o padre no final me dava uma penitência: olha, você vai rezar 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria, 10 Credo. Mas nesse dia eu acho que o padre ia viajar, e o padre estava com muita pressa, eu percebi isso, um padre jovem, e ele me deu uma Bíblia e falou: olha, lê isso aí.
Ele me deu uma Bíblia, eu tenho até hoje, a Bíblia Ave Maria. A Bíblia Ave Maria é uma Bíblia tradução da Septuaginta, bem antiga. Aí eu falei, só que ele deu tanto azar, que ele deu a Bíblia para um homem que gosta de ler, e é autor de livro, você imagina? Aí eu comecei a ler a Bíblia, eu falei assim, mas lê o quê? Não, lê Salmos, aí li Salmos, li Provérbios. Gente, aí li o Antigo Testamento todo. Aí entrei no Novo Testamento. Aí um dia eu reencontro o padre, e o padre, ó, chapado, estava bêbado. O padre estava numa festa, essas festas boca livre, que tem chopp de graça. E aí o padre bebendo, mas muito, muito doido. E meu amigo, o padre, eu falei, padre, estou lendo aquela Bíblia, e aí você gostou? Eu falei, gostei demais, padre. Gostei demais. Eu falei, mas aquela Bíblia é católica? Ele falou assim, é. Essa Bíblia é aprovada no concílio em Roma, o Papa Paulo VI, olha só, Papa Paulo VI, não tinha nem Papa João Paulo I, João Paulo II, não tinha, Papa Bento XVI, não existia isso, Papa Francisco, era Papa Paulo VI, esse Papa e tal. Eu falei, mas a Bíblia manda a gente para lá, e a igreja manda a gente para o outro lado. Ele falou assim, não, meu filho, ó, e o cara, ó, mamado. Aí ele falou assim, não, meu filho, mas a gente não obedece à Bíblia, a gente obedece ao Papa. Aí eu falei assim, mas padre, eu estou incomodado. Ele falou assim, ó, faz o seguinte, melhor coisa para você, ó, Igreja Batista, Metodista, Presbiteriana, Assembleia de Deus, não vai se meter com a Universal. Ele falou comigo. Não, esse povo não tinha, naquele tempo, não tinha essa ideia de neopentecostal, era o coração dele, gente. Aí eu falei, quer saber? E entrei e comecei a assistir escola bíblica no domingo. Lembra o tempo da escola bíblica? Então, escola bíblica, hoje virou escola de líderes, escola de não sei do que, escola de paz. Mas naquele tempo, escola bíblica mesmo, e funcionava ao domingo. Hoje funciona, lá na nossa igreja tem escola todos os dias, gente. Pensa um negócio que tem escola todo dia. E aí assim começa a minha carreira da fé. Eu descobri cedo que o povo de Deus não lê a Bíblia, eu descobri isso. Cheguei na Bíblia, eu tinha 2 meses de fé. Isso foi no dezembro, me converti. Quando foi em fevereiro, teve um retiro de carnaval, teve uma gincana da Bíblia. Eu, o novo convertido, o cara que entregou a vida em dezembro, eu, o novo convertido, ganhei a gincana de leitura bíblica. Você imagina isso? O povo que não conhece a Bíblia mesmo. E aí começa a minha caminhada, e eu me comparo agora a vida que eu tenho com a vida anterior.